carta assinada, né, por esse médico que é acusado seriamente pelo governo, e o médico está aí dando a explicação, dizendo que não consegue entender porque o governo fez isso, já que ele mesmo havia tomado a providência para poder pedir aí o seu afastamento. Pois não, Fernando, o que aconteceu? Bem, essa carta diz o seguinte, Madalena: como você e sua equipe de jornalismo sempre enfatizam, um noticiário que só informa notícias não é noticiário. Além de informar, há a necessidade de ouvir todas as partes envolvidas para que as opiniões sejam formadas a partir dos fatos. O que quero me referir é a respeito de informações da imprensa sobre o que já é conhecido como o caso dos médicos da penitenciária local. Como não fui procurado por nenhum segmento jornalístico para ouvir a minha versão sobre a situação, tomo a liberdade de descrever e procurar elucidar o meu problema em particular. No dia 29 de setembro, próximo passado, portanto há pouco mais de 2 meses, me desloquei até São José do Rio Preto para a realização de exames cardiológicos. O profissional que me atendeu naquela ocasião é um renomado cardiologista, considerado um dos 5 ou 6 melhores da América Latina, professor doutor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, e que tem em seu currículo mais de 25 mil cateterismos. Ao me submeter à cineangiocoronariografia, foram constatadas 4 lesões obstrutivas, classificadas como lesões de natureza gravíssima, uma delas com 99% de obstrução. Imediatamente foi solicitada pelo profissional que me atendia internação imediata para a realização de implantes de stents no dia seguinte, o que foi realizado com sucesso. Após ter alta, no dia 2 de outubro, foram-me feitas algumas recomendações com a afirmação de que, se não cumpridas, dentro de pouco tempo esse trabalho poderia ser deteriorado com formações de novas lesões, com grandes chances de serem fatais. Além de se abster de tabaco, realizar atividades físicas regulares, controle rigoroso do diabetes, pressão arterial, uma delas foi de evitar a todo custo situações de estresse físico e principalmente psíquico. Fui então inquirido sobre minhas atividades profissionais e respondi que trabalhava cerca de 10 horas por dia e que minha atividade como médico na penitenciária de Araraquara foi quando então o médico assistente me orientou que deveria diminuir pela metade o meu horário de trabalho e de forma nenhuma continuasse com a atividade no recinto do presídio, pois isso geraria uma nova situação de estresse com risco de aumentar a chance de recidiva do meu problema. Quanto ao fato de, como foi noticiado, eu ser flagrado em uma outra atividade, isso não corresponde à verdade, pois não houve nenhum flagrante, visto que há cerca de 20 dias estive em contato verbal com o diretor do departamento pessoal da unidade prisional de Araraquara, na presença do vice-diretor do órgão, quando expus toda essa situação, que eu havia sido liberado para atender em meu consultório em ritmo de menor intensidade do que o habitual e que não deveria ter atividades nos dias em que houvesse variação da taxa de glicemia, alteração de pressão arterial ou sintomas de cansaço físico, dispneia, etc. Inclusive, como já informei no DP da entidade, no departamento da entidade, já estou formalizando um pedido de afastamento por 2 anos sem recebimento de vencimentos ou reabilitação para atendimento em órgão público que não produza reação de estresse. Quem já passou, como eu e muitos funcionários locais, por uma rebelião como aquela de 2006, sabe bem a que me refiro. Inclusive, existem alguns funcionários que estão até hoje afastados do trabalho por não terem condições psíquicas para retornar ao local. Um dos médicos que atendiam naquela época solicitou exoneração pelo motivo da rebelião. Então me desculpe, eu não tenho o hábito de escrever, portanto não sei se me expressei de palavras fáceis, palavras bonitas, como vocês normalmente estão acostumados a falar em público, mas acho que deu para entender a minha situação. Eu não estou deixando de trabalhar porque tenho que ficar tantas horas ou porque ganha-se pouco, mas estou em busca de ter uma condição de vida melhor. Há também o fato de que o Estado, de um modo geral, exige que cumpramos as leis, porém o inverso não é verdadeiro. Já existe um mandato de injunção assinado por todos os desembargadores que garante a aposentadoria aos 25 anos para os funcionários públicos que atuam em atividades insalubres, mas o Estado não permite que se cumpra o que está sacramentado, sendo necessário entrar com uma ação judicial para se obter o que já é de direito. Estou com 28 anos de funcionalismo e aguardo uma decisão da Justiça para obter este benefício que já existe de direito. Aí ele assina a carta, é o Dr. José Felipe Gulo, Madalena. Tá aí, portanto, né? Então, a gente, eu só não fui ouvir o médico antes, né? Porque a gente não tinha exatamente o nome dos profissionais que foram envolvidos. Era mantido de uma forma sigilosa por parte da própria penitenciária, né? Do próprio governo do Estado de São Paulo.
até tentamos, né, para tentar, logicamente, colocá-los no momento do noticiário. E a gente nem sabia quais eram os médicos. Então, o doutor Gula acabou enviando a carta e colocando realmente a sua questão de uma forma bem, vamos dizer, transparente, para a gente poder fazer uma avaliação aqui em torno da situação. Ele foi muito claro na sua colocação. É óbvio que até o Estado tem como se comprovar de todos esses procedimentos, da recomendação médica. Aliás, quando concede uma assistência, uma licença médica, o Estado sabe, pelo menos ali no papel, as razões, a necessidade, o motivo, o tratamento, enfim, isso, né, é motivo de levantamento para que você conceda essa licença. Então, se lhe concedeu, né, não tem muito agora o que questionar. Se não soube exatamente os detalhes, é porque talvez não foi perguntado antes. Então é complicado você condenar alguém assim publicamente antes de conhecer os pormenores. Mas é muito cômodo, né, para o Estado, porque para o Estado é tudo muito superficial, né? Então, quer dizer, ele usa, é muito falho nessa superficialidade. E burocrático, né? Então, simplesmente deixa uma dúvida muito grande, né? Então, como se os funcionários fossem todos uns cafajestes, todos uns desonestos, né? E não é bem assim. Então é tudo por culpa realmente de uma burocracia excessiva que emperra o serviço público, inclusive. E uma burocracia extremamente burra, é o que eu falei. Para conceder uma licença médica, você tem que ter argumentação, né? E obviamente, né, o parecer do médico já apontava uma redução pela metade da sua carga de trabalho. Por isso, né, as horas, a jornada exercida na penitenciária. Isso deveria já constar, se é que não consta, no momento da concessão da licença.